Eu recebo a nefrologista Ana Andressa Mendes. Boa tarde, doutora, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia, tudo Que bom bem? tê-la aqui juntinho com a gente no Que Vitrine, bom viu? mesmo, especialmente nesse dia tão importante para nós, nefrologistas, e para os pacientes, né? O Dia Mundial do Rim, Isso. comemorado em março, sempre na segunda quinzena de março. Isso, e é uma data, gente, para lembrar da conscientização, né? Falávamos ontem aqui no Vitrine Revista também sobre isso, sobre conscientizar as pessoas sobre os problemas renais e o que fazer. Primeiro, doutora, explica pra gente por que o rim é tão importante. Os rins. Os rins, né? Os rins são muito importantes pelas diversas funções. É um órgão vital, não temos como negar isso, é um órgão vital e ele é essencial na regulação de todo o organismo e para o funcionamento dos outros órgãos também. Os rins vêm com a função de filtração, especialmente para filtrar substâncias que algumas vezes são tóxicas e precisam ser eliminadas pelo nosso organismo ou que não podem ficar em excesso no nosso organismo. Outra função é a regulação dos eletrólitos, que a gente ouve muito falar, cálcio, fósforo, potássio, magnésio. Então essas substâncias têm que ser reguladas e são os rins que fazem essa regulação. Outra função importante é a regulação dos líquidos no nosso corpo. Então, às vezes a gente escuta, eu tô com a perna inchada, tô com o pé inchado. Será que isso pode ser do rim? Algumas vezes pode ser por outra doença também. O rim tem esse papel de regular essa quantidade de líquido no nosso corpo. Também faz o controle da pressão arterial. Acho que isso não é novidade para ninguém, mas o que menos as pessoas sabem é a função hormonal do rim. Os rins produzem um hormônio muito importante, que é a eritropoetina, que ajuda no controle dos glóbulos vermelhos. E com isso ele faz a regulação evitando que a gente tenha anemia. Então, poucas pessoas sabem. A maioria que sabe isso é quem já teve algum problema renal ou teve algum familiar com problema renal. E, doutora, quais são as principais causas, por exemplo, de problemas aí relacionados ao rim? As principais causas, nós temos principalmente, né, problemas que podem levar à doença renal. Tá. As infecções urinárias, a hipertensão arterial, o diabetes, seja ele tipo 1 ou tipo 2. Então, se não tiver controlado esse diabetes, essa pressão não vier sendo controlada. Quando eu falo as infecções que estão tendo de repetição, né? Uma infecção que teve na vida não seria o problema. Certo. Mas aquelas infecções repetidas que não são bem tratadas, causas de cálculos renais que levam a obstruções renais, às vezes a pessoa já nasceu com alguma má formação e isso leva a alguma dificuldade em urinar ou tem até por isso alguma obstrução. Então tudo isso pode levar a doenças renais. Existem outras causas também, mas essas seriam assim as principais para estarmos lembrando. E quem que está sujeito a sofrer com essas doenças renais? Todos nós, né? Todos nós. Mas é claro que existe uma estatística. As pessoas que sofrem principalmente de diabetes e depois de hipertensão são as que mais estão sujeitas pela prevalência dessas doenças no mundo, né? Inclusive. Mas existem outras pessoas que também podem ter. Pessoas que têm histórico já de doença renal na família, pessoas que têm doenças autoimunes. Então, todas essas pessoas podem estar sujeitas à própria obesidade, as pessoas que fumam. Então, pode levar a ter uma doença renal. Quem tem predisposição, digamos assim, ou então já sofre com alguma doença, consegue reverter esse quadro, doutora? Algumas vezes sim e algumas vezes não. Então, por que de falar sobre o Dia Mundial do Rim? Por que é importante o diagnóstico precoce? Porque se eu fizer um diagnóstico precoce, muitas vezes eu posso até conseguir, num início de doença, reverter essa situação. Mas dependendo do grau, dependendo do tipo da doença que acometeu o rim, porque não existe só uma doença, né? Não é só a doença renal crônica, existem várias doenças que podem acometer o rim. Então, dependendo da doença, do estágio, da evolução que ela está, às vezes é irreversível, às vezes não consegue. E para esses casos, vai existir duas situações, ou tratamentos medicamentosos, alimentares, situações onde eu vou tentando frear a doença de maneira que ela evolua mais devagar. Certo. Ou, quando já não consigo mais fazer isso, a terapia de substituição renal, onde entra as modalidades de diálise ou o transplante renal propriamente dito. Quando a gente fala, por exemplo, na questão do transplante, os transplantes são uma alternativa permanente ou ainda assim as doenças podem voltar?
O transplante é uma maneira de terapia renal de substituição. Então, ele vem como uma forma de tratamento também. Certo. Tá? Existe doenças, a depender que a gente fala doença de base, o que levou essa pessoa a perder a função renal. Então, dependendo da doença de base dela, essa doença pode retornar mesmo no paciente transplantado. Então, por exemplo, um paciente diabético. Ele tem o diabetes e o diabetes levou ele a perder o rim. Então, são 2 órgãos afetados, o pâncreas e o rim. Então, nesses casos, em alguns desses casos, é indicado até um transplante duplo, para que ele não venha a transplantar um rim e depois o próprio diabetes afetar esse novo rim que ele recebeu. Certo. Existem também as glomerulopatias, são doenças glomerulares que, dependendo do tipo dessas doenças, que são várias também, algumas podem recidivar no rim transplantado. Então, às vezes, é até contraindicado, dependendo de qual foi a doença de base. Mas isso tudo é avaliado numa avaliação pré-transplante para poder evitar. Então, assim, a maioria dos pacientes que são indicados, listados e transplantam, já é tomado esse cuidado, tentando evitar que isso venha a acontecer, né? Então, a ideia é transplantar para que não volte a ter uma doença renal. Mas eles são imunossuprimidos, eles aumentam o risco para eles de terem algumas infecções. Então, é um paciente que também tem que se cuidar, por isso que não é definitivo. Tem que cuidar dele também, mesmo depois de ser transplantado para o resto da vida. Certo. E por falar em cuidados, assim, o melhor jeito de resolver o problema é o quê? É evitar que ele aconteça. Então, doutora, como que a gente pode fazer para proteger a saúde dos nossos rins? Vamos lá. São medidas gerais que muitos outros médicos também devem orientar os pacientes. A gente começa primeiro com o rim, com a hidratação. Não tem como falar em saúde renal e não falar em tomar água, né? E aqui na nossa região a gente tem um consumo muito grande de chimarrão. Aí eu falo para os pacientes, não está proibido o chimarrão, mas procura tomar um pouco mais de água, evitar refrigerantes, evitar outros líquidos. A água, ela é essencial. Em segundo lugar, uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável. Até as pacientes da entrevista falaram isso, né? A alimentação o mais natural possível. Hoje em dia a gente trabalha com muito menos restrições alimentares, então as restrições são indicadas em alguns casos específicos, mas hoje o mais natural possível é a alimentação. Depois disso, a outra mudança de estilo de vida seria a atividade física, né? Adequar a atividade física que melhor a pessoa pode e evitar os abusos, né? Principalmente de remédios como anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios podem ocasionar uma doença renal se consumidos em excesso, sem orientação médica. Então, evitar esses abusos, evitar o cigarro, evitar o álcool, controlar o peso e manter controladas as doenças de base, que são as principais causadoras da doença renal, o hipertensão e diabetes. Se eles estiverem bem controlados, ajuda também na prevenção da doença renal. Perfeito, doutora Ana Andressa. Agora, para a gente arrematar, fechar aqui, concluir o nosso papo, hoje tem convite que vamos ter uma ação de conscientização. Sim. Esse mês todo a prefeitura iluminou 2 prédios públicos, 2 lugares públicos para nós, a própria prefeitura e a Praça do Migrante, com as cores da campanha do Dia Mundial do Rim. E hoje às 6h, às 6h30, nós vamos fazer um ato simbólico em comemoração a esse dia lá na Praça do Migrante. Esperamos todos que puderem comparecer lá. Perfeito, doutora, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, e até a próxima, Patrícia, viu? Até.